Temos um Deus que reina acima de todas as circunstâncias da vida, Ele é Senhor. Isso nos dá motivo, sim, para acreditarmos. Isso nos dá motivo, sim, para celebrarmos. Isso nos dá motivo, sim, para olharmos para um futuro e termos uma viva e real esperança em relação àquilo que está por vir, porque o nosso Deus, Ele reina acima de todas as coisas. E esse que é rei, ele tem um caráter de amor, de bondade. Ele tem sim, de fato, intervido positivamente na vida de todo aquele que tem colocado a sua esperança nele. Por isso eu queria chamar você e desafiar você no dia de hoje a colocar o seu coração diante do Senhor, a vencer suas lutas, seus medos, a vencer sua ansiedade e experimentar da presença gloriosa desse Deus que reina. Vamos adorá-lo, vamos exaltar o seu nome. Liberte-se agora de tudo aquilo que atrapalha você nessa conexão com a realidade do Deus vivo. Experimente dele, viva a grandeza e a glória dele nesse momento, nesse tempo que você reservou para adorá-lo, para crescer mais, para se edificar na palavra, para viver mais intensamente a realidade desse Rei de amor que tem sim cuidado de nossas vidas. Vamos celebrar. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato.
Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. 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 Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua
evento mais grandioso já acontecido na história da humanidade foi o advento de Cristo Jesus. Sim, de fato, mudou todas as coisas. Fez com que nós pudéssemos desenvolver uma cultura totalmente diferente da cultura de dominação que havia a partir da história da humanidade, da história dos grandes impérios da humanidade, da cultura idolátrica, mítica, que aprisionava tantas pessoas, da cultura de morte, que fazia com que essas pessoas temessem a existência em si. De fato, o advento de Cristo Jesus deu luzes para uma humanidade que estava perdida em trevas espirituais, perdida em trevas éticas, existenciais, ainda que houvesse sim muitas tentativas, graças, obviamente, à realidade de Deus e aquilo que Ele colocou no coração do homem, a lei que Ele colocou no coração do homem, ainda que houvesse pequenas luzes em relação a como nós deveríamos existir como humanidade. Nós vivíamos em grande treva. Mas Cristo veio. É o evento que de fato traz uma viva e real esperança para uma humanidade charfundada no erro, no pecado, na desesperança, no domínio de um homem para com outro homem. Onde nós colocaríamos de fato a nossa esperança quando olhamos e no horizonte nós vemos corrupção, injustiça, nós vemos a malandragem humana, nós nos decepcionamos com pessoas que nós confiamos tanto, onde nós poderíamos colocar a nossa esperança e confiança, a não ser na realidade de um Deus que veio e que colocou seus pés nessa terra e que, diferente de qualquer outro herói criado pela humanidade, ele sofria dos mesmos temores, ele sofria das mesmas afrontas, ele sofria das mesmas dificuldades que nós sofremos como homens. A Bíblia faz questão de colocar que Cristo Jesus, ele passou pelas mesmas tentações que nós, porém sem pecado. Ele resistiu, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Mas ele não permaneceu no madeiro, antes ressuscitou dos mortos e nos deu uma viva e real esperança de que quando nós olhamos para o horizonte, nós podemos sim encontrar o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Porque nós não conseguimos encontrar esperança nessa humanidade, porque ela rejeitou. Porque ela simplesmente abriu mão da graça e do privilégio de viver e experimentar a realidade de um Deus que põe ordem no caos, que põe ordem em toda existência, que põe ordem em tudo. Ele que é, afinal de contas, aquele que provê vida a toda a biodiversidade que experimenta dessa realidade a qual nós estamos vivendo. O homem decidiu abrir mão de viver sob a orientação do Criador em relacionamento com Ele. Isso nós chamamos de pecado, ou a origem da queda, a origem do primeiro assassinato, o homem tentando matar Deus e ainda achando que isso seria liberdade. Contudo, não percebeu que ele estava assim levando suas mãos e seus pés a uma prisão profunda, numa existência sem sentido, numa existência distópica, numa existência
que fugiu completamente do seu controle e ele passou sim a ser controlado por essa pseudo-liberdade que ele achava que haveria encontrado quando ele decidiu viver sob a sua própria autonomia e não sobre a orientação do Deus vivo. Isso nós chamamos de pecado. O homem está preso ao pecado. O homem não consegue vencer a mentira. O homem não consegue vencer o medo. O homem não consegue vencer o adultério. O homem não consegue vencer as paixões carnais, a prostituição, a lascívia. O homem não consegue vencer o seu desejo de consumo, a sua cobiça. O homem não consegue vencer a corrupção. Como pode nós vivermos dentro de uma sociedade que não consegue encontrar harmonia em si mesma? Como nós podemos viver entre um mundo onde os homens são capazes de matarem uns aos outros usando a instrumentalidade do Estado para isso? E eu não estou falando em relação ao Brasil, eu estou falando em relação à humanidade, tá? É um absurdo a gente vê os ideais da Revolução Francesa, liberdade, fraternidade, igualdade, serem conseguidos a partir de tanta violência, de tanto sangue, por meio da guilhotina. O homem é o lobo do próprio homem. Ao olharmos para o horizonte, a gente, confiando apenas na humanidade, nos nossos esforços, nós não conseguimos, de fato, criarmos uma cultura de esperança. Pelo contrário, o desespero vem à tona. Porém, ao olharmos para a vida e obra do Deus encarnado, Cristo Jesus, que pisou os pés nessa terra que nós pisamos, que fez maravilhas e sinais, para olharmos para Ele, nós conseguimos encontrar a esperança. Ao olharmos para Cristo Jesus, nós conseguimos sim descobrirmos que ser humano é ser como Ele, é amar como Ele amou, é viver como Ele viveu, é se alegrar como Ele se alegrou, é resplandecer uma luz diferente como Ele resplandecia. Ao olharmos para a pessoa de Cristo Jesus, nós conseguimos sim ter uma esperança real, porque não se trata necessariamente de um homem como nós, ainda que seja um homem como nós, mas se trata de Deus reivindicando para si a história da humanidade e dizendo que essa história não acabará em luto, essa história não acabará em desespero, essa história não acabará em decepção, essa história não acabará em corrupção, essa história não acabará em mentiras, mas essa história há de manifestar o amor, a bondade, a justiça de Deus, nos dando esperança a partir da pessoa de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Jesus é o representante final de como a humanidade deve viver. E como foram preciosas essas palavras. Como são palavras que de fato mudam tudo. Perdoar os que vos ofenderam, amar os que vos perseguem, viver uma vida generosa, ser um pacificador. Tantas coisas nós poderíamos falar sobre Jesus. Obviamente vêm os termos mais pesados, levar a cruz a cada dia, viver uma vida de sofrimento, mas diante de Deus, mediante uma pressão mundana que tenta fazer você sucumbir nessa realidade de caminhada de fé, porque afinal de contas a gente vive em um mundo em trevas, em um mundo
dominado, em um mundo demonizado. Quando você consegue olhar para a humanidade a partir do óculos da realidade, você percebe que ela não consegue libertar de si mesma, ela precisa sim de um Salvador. E Cristo Jesus veio. Ele veio. Ele veio. E Ele nos dá um motivo para viver. Ele nos dá um motivo para sofrer. Ele nos dá um motivo para vencer a batalha da existência, porque Ele veio, Ele venceu e Ele nos deu o poder do Espírito Santo para que nós possamos vencer também essa existência que está maculada pelo mal e que tenta nos submergir. Ele veio. Nós temos esperança. E há uma semana da Páscoa, não teria como negligenciarmos tão oportuno momento para compartilharmos sobre razões para ter esperança. E o texto que nós iremos ler é um texto onde Jesus está na sua última semana de vida. É uma quinta-feira antes da crucificação. É o último discurso de Jesus para os seus discípulos. E quando se fala das últimas palavras, o que você falaria? E Jesus, ele inicia essa série de discursos ensinando os seus discípulos a lição mais importante sobre o que significa ser cristão. Ser cristão não é se colocar numa posição de senhorio, porque Senhor só tem um. Mas ser cristão é se colocar numa posição de servo. João capítulo 13. O contexto, quando nós lemos os outros evangelhos, é de uma discussão sobre quem quer ser o maior. Quem quer ser o manda-chuva dessa instituição de Jesus? Quem quer ser aquele que influencia mais pessoas? A discussão entre aquele que quer ter mais seguidores ou a maior igreja, a maior comunidade. Quem será o maior? E aí Jesus fala quem é o maior. Guarde isso no coração. Porque o olhar de Deus é diferente do olhar humano. A lógica do reino é diferente da lógica humana. O maior não é o maior, mas é o menor. O primeiro não é o primeiro, mas é o último. O maior não é o rei ou o governador, mas é aquele que serve. E João 13 vai trazer isso. Um dos textos que eu mais gosto dos evangelhos. E diz a partir do versículo 1: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso é muito precioso.
O que Jesus veio demonstrar para o mundo foi a essência da humanidade. A essência da humanidade é amar. Amar pessoas. Chorar com os que choram. Se alegrar com os que se alegram. Cantar com os que cantam. Sofrer com aqueles que estão em sofrimento. Jesus fez tudo isso. Ele amou os seus discípulos. E ele amou até o fim. Ele deu tudo de si para aqueles que eram seus. Durante a ceia, versículo 2. Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus. Aqui no versículo 3 tem algo que é de extrema importância para a gente compreender essa humilhação de Cristo. Esse posicionamento servil que ele se colocou diante das pessoas. Ele sabia quem ele era. Ele sabia, e ele já conhecia, ele já fazia parte da sua compreensão completa, apesar da sua humilhação, apesar da sua kenosis, como o texto de Filipenses capítulo 2 vai tratar. Kenosis é a humilhação de Cristo. É você abrir mão da sua essência principal e tornar-se outra coisa diferente daquilo que você era no princípio. Ele se torna homem. Ele se torna carne. Ele se torna matéria. Isso não diminui a sua essência divina. E aqui está a grande distinção que vai trazer para a humanidade tantas revoluções, tanto religiosas quanto epistêmicas e científicas. Deus valoriza a matéria. Jesus não se tornou menos Deus porque se tornou carne. Quem apregoava isso, João chamava em suas epístolas de herege, aquela pessoa que não tinha o espírito de Cristo. Pelo contrário, era o espírito de demônios, porque Deus valoriza o mundo que ele criou. A questão não é a carne, o corpo, a matéria. Isso é mentira que tantos e tantos acreditam. A questão é uma predisposição pecaminosa que existe no nosso coração, no nosso interior, que foi tomado pelo mal, que foi tomado pelo inferno. A kenosis de Cristo, a humilhação de Cristo, ele não julgou usurpação o ser igual a Deus. Antes se humilhou, assumindo a forma de servo. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. O Senhor absoluto de todo o universo. Aquele que trouxe à existência todas as coisas a partir da sua palavra. Ex nihilo, do nada. Ele sabia quem ele era. Senhor de todas as coisas. Esse Senhor absoluto de todas as coisas, no último encontro com seus discípulos, colocando aqui as suas últimas palavras, ensinando tantas e tantas coisas, ele põe como primazia uma atitude ética que todos deveriam ter. Todos aqueles que se colocam como discípulos de Jesus. Versículo 4 diz: levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima
e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Isso mesmo. Jesus, ele tirou a camisa, se despiu e amarrou uma toalha na cintura. Assim como faziam os escravos que estavam na casa dos seus senhores para exercer essa função que Jesus iria exercer. Lavar os pés daqueles convidados ilustres para um momento de comunhão, para um momento de ceia. Obviamente, os discípulos não estavam acostumados com isso. Eles não tinham tantos recursos financeiros. Mas eles sabiam da cultura. Só que eles haviam esquecido diante de quem eles estavam. Eles se acostumaram demais com a pessoa de Cristo Jesus, tão humilde, convivendo com eles. Eles se acostumaram demais. Mas Jesus tinha uma grande lição para deixar para eles que queriam ser senhores. Para eles que queriam ter o maior número de seguidores, para eles que queriam ter a maior influência eclesiástica dentro dessa vida cristã. Ele tira a sua camisa. Ele se despiu de suas vestes. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Todo mundo sabia aquilo que estava acontecendo naquele momento. E eu fico imaginando aqui que eles perderam uma oportunidade em tanto de marcarem o seu nome na história da fé cristã, sendo aquele ou aqueles que lavaram os pés de Jesus e lavaram os pés dos seus amigos de maneira espontânea. Obviamente, Jesus estava dando uma grande lição. Jesus era mestre deles. Eles sabiam quem era Jesus, eles viram o poder do Cristo, o poder de Deus se manifestando através da vida de Cristo Jesus. Apenas uma pessoa fez isso e teve seu nome registrado para ser contado para todos os povos. Foi uma mulher de má procedência, foi uma prostituta. E não foi com água que ela lavou, ela sabia que era o Cristo. Ela pegou o perfume mais caro que ela tinha, ela pegou o melhor que ela tinha. Ela pegou o melhor que ela tinha. E lavou os pés de Jesus naquele momento. E enxugou com seus cabelos e regou com as suas lágrimas. Porque ela sabia que era o Cristo. Ninguém havia feito isso, apenas uma mulher pecadora de má procedência, que foi repudiada por todos que estavam ali ao seu redor, inclusive por Judas Iscariotes, o qual Jesus falou que era aquele que o trairia. Os discípulos relataram que ele sempre foi um ladrão, sempre roubou das ofertas que eram dadas para que os discípulos pudessem continuar sua missão juntamente com Jesus. Ele não se preocupava com os pobres, não. Cristo Jesus teve seus pés lavados por uma mulher pecadora. Não por esses discípulos que estavam brigando entre si para ver quem era o maior. Que oportunidade eles perderam. Aproximou-se, pois, versículo 6, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor,
Tu me lavas os pés a mim? De fato, é uma pergunta lógica. Por que o Senhor vai lavar os meus pés, Jesus? Eu que deveria estar lavando seus pés. Mas por que ele não pegou lá a toalha? Por que ele não pegou lá? Por que ele não preparou isso? Por que ele não pensou nisso? Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. E aqui é onde entra um significado maior e mais profundo desse texto, porque o lavar-se fazia parte do processo de purificação do povo de Israel, de purificação dos seus pecados. Fazia parte da preparação para a adoração. Tinha um significado profundo. Tinha um significado de ter, sim, sido perdoado por Deus. Jesus está apontando aqui para toda a sua obra salvífica, ainda que começando por essa atitude de servir, porque afinal de contas, a verdadeira religião, a verdadeira fé, não implica apenas em nós recebermos dessa graça de Deus. Isso é maravilhoso e nós devemos sim receber pela fé essa graça de Deus. Mas implica em pormos em prática a implicação dessa obra que Deus fez por nós, pecadores. E o primeiro passo é de fato o serviço, mas apontava para algo muito maior, que é o perdão dos pecados, que é a graça de Deus, que é a salvação. Então Pedro lhe pediu, verso 9, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais estáis todo limpo, ora, vós estáis limpo, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Todo e qualquer que se afirma discípulo de Jesus tem que carregar no seu coração uma toalha, uma bacia e água para lavar os pés sujos de homens e mulheres que estão aí fora esperando essa atitude da Igreja de Cristo. Somos chamados ao serviço abnegado ao mundo que tem passado por sofrimento em todos os âmbitos, seja físico, seja psicológico, seja existencial, e tudo isso é espiritualidade. Seja o sofrimento econômico, seja o sofrimento por causa de racismo ou preconceito, seja o sofrimento por causa da pobreza, seja o sofrimento por causa da doença. O mundo anseia em ver os discípulos de Jesus carregando toalhas, bacias e água em suas mãos
em meio ao mundo que precisa não de senhores, mas de servos. Tem muita gente que cobiça a posição já. Tem muita gente que cobiça ser servida já. Tem muita gente que cobiça as riquezas e a glória desse mundo e que, por causa dessa cobiça, tem criado uma cultura de disputa, de consumo, de desamor, em meio ao mundo que padece e precisa de pessoas para servir. Será que Deus encontra em você um coração de servo? Porque Jesus entregou uma missão para a igreja. E a missão da igreja é ser serva. É diaconia. É ser dulos. É ministrar pessoas e vida. É lidar com o sofrimento humano. É fazer como a igreja primitiva fazia. Tragam-me os problemas do mundo, me deem os problemas do mundo. Nós seremos aqueles que trarão soluções para os problemas do mundo. A partir daí, surgiram os orfanatos, a partir daí surgiram os hospitais, a partir daí surgiram as universidades, a partir daí surgiram sim a preocupação em fazer com que pessoas se sentissem acolhidas e amadas. A partir daí surgiram os direitos humanos. A partir disso, homens se entregaram por causas nobres a fim de libertar a humanidade de toda essa opressão maligna que existe, fazendo com que uns sejam tidos por mais valor e outros não. A partir desse mandamento de Cristo Jesus, o mundo mudou. E o que é que um servo precisa doar? Eu aprendi isso no Dunamis. Um servo precisa doar tempo. Você vai renunciar tempo para servir pessoas, para estar perto de gente. Gente que precisa de você, precisa ver a luz do Senhor, a glória de Deus através da sua vida. Precisa mudar as suas ideologias a partir da convivência com você. Precisa ver os seus atos. Precisa de tempo. As pessoas precisam do seu talento, aquilo que você faz bem, como você pode abençoar alguém. Seu talento de cozinhar para alguém. Seu talento de tocar uma música para alguém. As pessoas precisam do seu talento. Que talento você possui? Seja na área da limpeza, seja na área da medicina, que talento você possui? O mundo precisa do seu talento, o mundo precisa de dentistas que sirvam comunidades carentes, médicos que sirvam aqueles que não têm condições, professores que sirvam aqueles que não podem pagar para você um salário, pastores que sirvam aqueles que por vezes não têm interesse algum no evangelho, mas precisam ser alcançados por essa palavra. O mundo precisa de missionários. Afinal de contas, todos somos chamados para isso, para a missão. O mundo precisa do seu talento. E o mundo precisa do seu tesouro, dos seus recursos financeiros. As coisas mudam a partir de iniciativas que dependem de estruturas. Como as coisas vão mudar? Tempo, talento, tesouro. Isso é algo muito precioso. 3 T's. Um coração de servo é um coração que renuncia. E o poder de Deus
está na renúncia. O poder de Deus está em abrir mão de uma posição. Para obedecer o chamado de Deus de servir o mundo. Vamos viver isso? Vamos mostrar para o mundo o que é ser igreja? Vamos mostrar para o mundo o que significa servir? Vamos abençoar o mundo? Não apenas nesse momento de pandemia, apesar de que as pessoas estão precisando de gente que escutem elas. Pessoas que abram o seu canal de comunicação simplesmente para serem ouvidas. O mundo precisa de gente que não apenas faz a doação de alimentos, mas que se faz presente. Que mostra uma nova realidade, um brilho diferente, que olha nos olhos. Ainda que o nível mais básico é a alimentação, o que as pessoas mais precisam é mais do que comida e bebida. As pessoas precisam de amor, as pessoas precisam de você. Que tal você se dedicar o resto das suas vidas a servir pessoas que sofrem? Que tal você, de fato, dedicar o resto da sua vida para transformar o mundo? Regularmente, constantemente, não uma vez, mas sempre. Maior é aquele que serve. E é interessante que, num primeiro momento, as pessoas podem até não entender por que você faz aquilo. As pessoas podem até não ter gratidão do porquê você faz aquilo. Mas com os passar dos meses e anos, elas vão olhar para você e dizer: ali está um verdadeiro servo do Deus vivo. O amor dele me constrange. Isso é possível. Nós que fomos constrangidos por aquele que nos amou até o fim. Somos aqueles que nos entregamos para amarmos pessoas e constranger o coração delas a viver essa realidade do amor, para que elas possam amar outras pessoas também. Aquele que se fez pobre, nos dando as suas riquezas, nos convida a seguirmos o exemplo dele. Vamos fazer isso? Quem Deus está colocando no seu coração? Que povo ou nação, que comunidade, que entidade social Deus está colocando no seu coração para você servir? Que ministério na sua comunidade cristã, na igreja, Deus está colocando no seu coração para você servir? Investir tempo, talento, recursos, tesouro. Esse é o nosso chamado. E o mundo saberá que verdadeiramente somos discípulos de Jesus. É mais do que ter seguidor na internet. É estar perto. É abençoar de verdade. Herrenauer, escritor famoso, teólogo excelente,
influenciou tantas pessoas ao redor do mundo por meio dos seus livros. Ele relata que ele aprendeu mais sobre o amor de Deus quando ele decidiu servir em uma clínica psiquiátrica pessoas que estavam loucas, esquizofrênicas, perdidas em si mesmas. E alguns perguntaram para ele: mas por que você está desperdiçando tanto seu tempo? Você é uma pessoa tão talentosa. E ele: aqui eu aprendi mais sobre o que significa amar como Jesus amou. Vamos servir, gente. Vamos manifestar mais de Jesus. Temos muitas oportunidades para isso. E são esses servos que mudarão a história da humanidade. Queria desafiar você a se consagrar diante do Senhor nesse momento, a se colocar diante de Deus em oração nesse momento. Dizer: Senhor, eu estou aqui. Estou diante do Senhor. Quero amar como o Senhor amou. Quero abraçar como o Senhor abraçou. Quero viver como o Senhor viveu. Quero servir as pessoas. Me despindo das minhas vestes, colocando uma toalha na minha cintura e lavando os pés delas. Vamos fazer isso? Enquanto você ouve essa canção, faça essa oração ao Senhor. Se consagre a Ele. Eis aqui o teu servo. Me envia, Senhor. Quero servir gente, quero abençoar pessoas. Vamos fazer isso? Me escutas quando chamo e acalma o meu pensar.
Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Deus, que palavra poderosa, que exemplo único, como isso transforma tudo, Pai. Com toda humildade, Senhor, queremos, ó Deus, nos colocar diante do Senhor, Pai, nesse momento. Te pedir que o Senhor nos faça servos, que o Senhor nos dê, ó Deus, a intencionalidade de investirmos tempo, nosso talento, nossos recursos na vida de pessoas, ó Deus, que provavelmente não nos darão esse retorno, mas serão alcançadas pelo Teu amor através de nós. Nos ajuda a abençoarmos o mundo, Senhor, como servos fiéis, no nome de Jesus. Toma-nos, ó Deus, em Tuas poderosas mãos. Ei-nos aqui, Pai, para que o Senhor nos use para a Tua glória, para abençoarmos as nações, para abençoarmos o nosso vizinho, para abençoarmos amigos que nesse exato momento estão precisando de nós, nem que seja a nossa ligação, para desabafar e compartilhar as suas questões. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. Nos ajuda a sermos como Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nos usa para a Tua glória. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que o Espírito Santo nos ajude a sermos servos constantes e fiéis, abundantes na obra do Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia, que essa semana seja uma semana onde você se disponha a abençoar muitas vidas que estão precisando de você. Que Deus te abençoe.